Eu tenho comigo aqui uma carta, viu, que mandaram. Não sei se eu deveria ler para vocês. Querem saber? Eu vou dizer a vocês o seguinte. Houve um moço que nasceu 3 anos depois que Jesus morreu. Jesus morreu em 33 da nossa era, e esse moço nasceu, aliás, em 37. Colocaram nele o nome de Flávio. Esse Flávio, ele era judeu. Quando ele cresceu, ele se tornou um jornalista, um escritor, e é conhecido na história hoje como Flávio Joséfo. Já ouviram falar nele? Flávio Joséfo. Esse homem, ele nunca se tornou cristão, mas o curioso é que no ano 70, quando Jerusalém foi destruída, ele estava presente lá como jornalista, foi convidado por Vespasiano, o pai de Tito, que era o Vespasiano era imperador. Tito também foi mais tarde. E ele foi incumbido de fazer como é a cobertura jornalística da destruição de Jerusalém. Um judeu trabalhando para os romanos na destruição de Jerusalém. Ele testemunhou a fuga dos cristãos antes da destruição de Jerusalém. E ele escreveu tudo isso num livro. Flávio Joséfo morreu no ano 100. E ele testemunhou uma outra coisa curiosa. Ele testemunhou o crescimento da igreja cristã e a luta entre o judaísmo e o cristianismo. E ele escreveu isso em livros que ele viveu e viu naquele tempo. Eu fico pensando sempre sobre esse personagem, Jesus. Muitos dizem que ele foi um falso e que ele não era filho de Deus. Existem até filmes falando coisas horríveis a respeito do nosso Cristo. Eu trouxe, então, uma carta para ler para vocês. Essa carta foi escrita por Públio Lentulus. Sabe quem era Públio Lentulus? Ele era senador romano, na época em que Jesus viveu aqui. Como ele era muito amigo de Tibério César, que era imperador em Roma quando Jesus nasceu, esse Públio foi nomeado pelo imperador como presidente da Judéia. Ele era o presidente na Judéia, lá onde Jesus nasceu. E como ele era amigo de Tibério César, ele mandou uma carta para ele. Eu tenho aqui, é claro que é uma cópia, né? É uma cópia, mas eu queria licença de vocês para ler o que um pagão daquela época pensava sobre Jesus. Tá? Vamos ouvir isso aqui. Senador romano Lentulus Públio, presidente da Judéia, ao imperador romano Tibério César. Excelentíssimo, sabendo que deseja saber quanto ao que vou narrar, existindo em nossos dias um homem de grande virtude, chamado pelo nome de Jesus. O profeta da verdade, ele diz aqui. Seus discípulos dizem que ele é filho do Deus Criador do universo. Em verdade, ó César, cada dia esse homem faz coisas maravilhosas. Ele cura os enfermos e ressuscita os mortos. Isso é um senador romano, não é um cristão que está dizendo isso, e não é a Bíblia que está dizendo isso. É um político daquela época. Eu acho que isso tem um valor muito grande para nós hoje. Com uma só palavra, ele ressuscita os mortos. É um homem de justa estatura, belo no aspecto, e há tanta majestade no rosto que os que o veem são forçados a amá-lo ou a temê-lo. Tem o cabelo da cor amêndoa, ostenta até os ombros, e no meio, na fronte, uma linha separa os cabelos na forma que usam os nazarenos. Seu rosto é cheio, o aspecto muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. A barba é espessa, mas semelhante ao cabelo, não muito longa.
Seu olhar é afetuoso e quase tem olhos expressivos. Aliás, seu olhar é afetuoso e grave, tem olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandece no seu rosto com os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo para o seu semblante, porque quando resplandece, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Dizem que nunca ouviram sorrir, e sim chorar. Na palavra, contenta muito. É muito modesto na presença e na pessoa. De letras, faz-se admirar em toda Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Isso é o testemunho de um político sobre o Jesus. Muitos judeus o têm como divino, e muitos me querelam afirmando que ele é contra a tua lei, ó majestade. Aqueles que o conhecem e com ele praticam, afirmam ter recebido muitos benefícios dele. Porém, a tua onipotência, estou pronto. Aquilo que a majestade ordenar será cumprido. Vale a majestade tua fidelíssima e digníssima. Públio Lutus, senador romano. O que vocês acham de uma carta dessa? É que é verdadeira ou é fake news, hein, pessoal? Essa carta foi encontrada nos arquivos confidenciais de deixa eu dizer aqui para vocês, né? Foi encontrada em Roma, nos arquivos do Duqueso da Cesária. Está guardada lá como uma relíquia histórica daquele tempo. Esse Cristo tão importante, que tanto amou o mundo, é o Criador do mundo. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada se fez. Todas as coisas. Por que Ele teve que vir a esse mundo e morrer em nosso lugar, hein, pessoal? Por quê? Por que Deus permitiu o pecado no mundo? Vocês sabem? Por que quando Satanás se rebelou lá no céu, Deus não o destruiu imediatamente? Por que será, hein, pessoal? Deus é amor. Em tudo que Ele faz, mesmo no início do grande conflito no céu, Ele foi muito paciencioso e amoroso com Lúcifer. Sabem o que quer dizer a palavra Lúcifer? Anjo de luz. Na hierarquia divina, lá no céu, Lúcifer era a quarta pessoa. Depois da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, era ele, o mais honrado de todos os anjos. Deus é amor. E por que Ele permitiu que Lúcifer se transformasse num anjo de trevas? É um mistério isso, né, pessoal? Se tiver explicação, está justificado e deixaria de ser pecado. Mas eu acho que a palavra de Deus revela para nós algumas coisas. Eu tive que ler esse livro aqui, Patriarcas e Profetas. Eu li pela quarta ou quinta vez, eu acho, né? Mas eu pensei, eu vou pesquisar a fundo isso, por que Deus permitiu o pecado. Ele sendo amor, Deus, Ele tem um caráter maravilhoso, Ele é, tudo que é bom Ele é na vida, Ele é misericordioso, é bondoso, Ele é dadivoso, Ele é feliz, Ele quer que todo mundo seja feliz. Deus tem um caráter encantador, e Ele, na verdade, quer que o universo todo se apaixone por Ele. Você é apaixonado por Deus? Quando você se apaixona por alguém, você faz tudo por ele, por ela. Você vai comprar presente mesmo sem ter dinheiro. Você luta e quer demonstrar o seu amor, o seu carinho. E Deus é exatamente isso. Ele é tão bondoso que Ele queria que o universo todo se apaixonasse por Ele e servisse Ele de maneira voluntária, por amor. Deus não quer ninguém forçado, dando coisas para Ele ou fazendo coisas para Ele. Ele não quer ninguém, Ele não força ninguém. E
Deus criou o universo todo assim, com liberdade de ação, de escolha, para poder prestar a Ele um culto voluntário e amoroso. E então teve no céu um anjo que usou de maneira errada a liberdade que Deus havia dado para ele. E esse anjo que usou essa liberdade e se rebelou contra Deus é exatamente esse anjo de luz, Lúcifer. Ele começou a manifestar dentro dele um grande conflito. Ele viveu muito tempo com esse conflito. E ele pensava, por que Deus criou leis e colocou para a gente obedecer essas leis? Os anjos são sábios, eles são inteligentes, eles não precisam de lei. Eles podem viver sem lei, dizia ele. Jesus desfrutava do trono de Deus junto com o Pai. Tudo que o Pai decidia, os conselhos de Deus, Jesus participava junto com o Pai. E ele achava que Jesus recebia glórias demais. Por que eu, como um anjo de luz, também não recebo tanta glória como ele? Ele começou a ter inveja de Jesus. E ele começou a criticar dentro dele o que estava acontecendo no céu. E a irmã Ellen White, ela diz que Jesus foi conversar com ele. E Jesus conversou, passaram muito tempo falando. E Jesus explicou a ele que Deus é soberano, que Deus é justo, que Deus é bom, que ele não tem nenhuma sombra de maldade dentro dele, e que ele deveria reverenciá-lo e aceitá-lo como o Criador do universo. Mas ele não estava muito afim disto. E então o próprio Pai resolveu fazer uma reunião no céu com todos os seres do universo para conversar sobre esse problema que estava surgindo no céu. Em Apocalipse, capítulo 5 e verso 11, vocês têm a respeito dessa reunião que aconteceu no céu. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões. Houve uma reunião no céu e o Pai, então, mostrou a todos os anjos ali reunidos. Não esqueçam que no céu existem anjos, existem arcanjos, querubins, serafins. São seres celestiais que nós não os conhecemos, são invisíveis para nós. Mas eles estão no céu, são poderosos e são milhões e milhões deles. E Deus fez uma reunião. E a serva do Senhor, no livro Patriarcas e Profetas, se vocês quiserem, leiam lá depois. O Pai mostrou a eles o seu sistema de governo no mundo. E que ele queria que todos fossem felizes, que todos vivessem bem, e que todos servissem com amor e voluntariedade. E mostrou a eles que no trono dele, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo chegavam ali. Eles eram os divinos. E eles determinavam as coisas e ficavam felizes que os anjos executavam todas essas obras. Mas Satanás, apesar de se ajoelhar e adorar o Pai e o Filho, Jesus, no coração dele estava a tristeza e a revolta e o descontentamento. E ele começou então a semear entre os anjos esse seu descontentamento, essa sua dúvida a respeito do amor de Deus e do trono de Deus. E ele começou a dizer entre os anjos, vocês não precisavam de leis. Vocês são sábios, são inteligentes. Jesus recebe muita glória, ele não precisaria isto, eu deveria ser mais honrado diante de todos vocês. E os anjos parece que estavam cegos. Eles parece que não conseguiam ver a maldade que Satanás, que Lúcifer, aliás, não era Satanás, ainda era um anjo de luz, era um anjo amado por todos os outros anjos. E eles começaram a alimentar dentro do coração deles
a dúvida se Deus estava certo ou errado. Satanás, ele dizia, eu não sou contra Deus, eu sou a favor dele. Eu só queria que ele melhorasse o seu sistema de governo. A minha intenção é ajudar, é contribuir para melhorar o sistema, é o que ele dizia. E com isso ele conseguiu levar 1/3 dos anjos, começaram a ficar ao lado dele, achavam que ele tinha razão. Eles não queriam fazer revolta, eles queriam só melhorar o trono de Deus. Os anjos que estavam fiéis a Deus conversavam com os outros anjos e diziam, vocês estão errados, Deus é bondoso demais, não tem nada que melhorar, tudo é perfeito no universo de Deus, Ele faz tudo por nós, vamos ser gratos a Ele. E apelavam os anjos para que não se associassem a Satanás. Diz que muitos anjos tiveram vontade de voltar à fidelidade ao Senhor do universo. Mas Satanás conversou com eles e disse, vocês não façam isso. Vamos melhorar o sistema. Me apoiem, me ajudem. Satanás achava que todos os anjos iriam apoiá-lo e que ele poderia fundar um outro reino paralelo ao reino de Deus. E que os outros mundos não caídos, até então não havia terra caída ainda, né? Os outros mundos também poderiam aceitar ele como o superior, como o rei do universo. E interessante que o profeta Isaías, ele fala sobre isso no capítulo 14 de Isaías. Vocês conhecem essa passagem, né? Isaías 14, verso 12. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isso era o que Satanás queria fazer. Bem, agora eu pergunto a vocês, Deus deveria ter destruído ele nessa hora que ele se manifestou tão tirano, ou Deus deveria ter mais misericórdia com ele? O que vocês acham? É fácil criticar, né, pessoal? É fácil criticar. Satanás não tinha mostrado ainda ao universo o seu verdadeiro caráter. Ninguém sabia ainda quem ele era, porque ele mentia, ele era mentiroso. E se Deus o destruísse, Deus destruiria no céu a harmonia e o amor que havia entre todos os seres criados. Se Deus tivesse destruído Lúcifer nessa hora e os anjos que estavam do lado dele, todo o universo passaria a adorar o Criador do universo por medo e não por amor. Entenderam? E Deus teve que dar a oportunidade a Lúcifer e seus anjos manifestarem o seu verdadeiro caráter. E ele permitiu que o erro continuasse. Na sua longanimidade, na sua paciência, no seu amor, na sua misericórdia, ele deixou que isso acontecesse. E que Satanás demonstrasse o seu verdadeiro caráter. E então vocês têm aquela passagem lá de Apocalipse, capítulo 12, que a gente vai ler também agora, Apocalipse capítulo 12, vocês conhecem, né, essa passagem? Verso 7, Apocalipse 14, aliás 12, perdão. Verso 7, houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado para a terra, e com ele os seus anjos. E no verso 4, diz que a sua cauda ele levou após si a 1/3 parte dos anjos do céu. Vejam, pessoal, se o universo de Deus tem milhões e milhões de anjos, agora vocês imaginem 1/3 parte desses anjos foram expulsos aqui para o planeta Terra.
Quando Satanás chegou aqui, expulso do céu, o planeta Terra não era um planeta habitável. Vocês sabem que hoje, na astronomia, e uma das noites aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre as últimas descobertas da astronomia. Eles estão descobrindo planetas não habitáveis em regiões habitáveis. Isso é, planetas que estão próximo a uma estrela e a temperatura desse planeta é muito parecida com a nossa aqui da Terra. E eles estão descobrindo que tem planetas que não são habitáveis. Aqui no nosso sistema, por exemplo, nós temos alguns planetas como Marte, Júpiter, Vênus, eles não são habitáveis. Alguns deles são muito próximos do Sol e eles são muito quentes. E outros estão muito longe, eles são muito frios. A Terra está numa região habitável, próxima do Sol, o suficiente para ter calor para a vida e não muito fria. E ela está numa posição que ela tem proteção total. Todas as partículas que são lançadas pelo Sol, que poderiam atingir o solo da Terra e destruiria a vida aqui, eles são captados por Marte, que está antes da Terra. E a gravidade de Marte é maior que a da Terra, e ele atrai todas essas partículas para ele. Ele é um escudo da Terra. Os corpos celestes que estão viajando pelo espaço poderiam chegar aqui na Terra e se chocar na Terra. E Deus colocou, então, grandes escudos antes da Terra, e são esses enormes planetas que estão aí no espaço, Vênus, Júpiter, eles são escudos da Terra. E eles estão descobrindo hoje que Deus colocou a Terra num lugar exatinho, perto da estrela, o Sol, uma estrela de sexta grandeza. Eu vou falar uma semana, um dia da semana, eu vou falar isso para vocês. Aqui, vocês vão ver como Deus é amor e como Ele nos amou. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1 e verso 1, quem é que se lembra desse verso? No princípio criou Deus os céus e a terra. E diz a Bíblia no verso 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Essa era a situação que estava o planeta Terra antes da semana da criação. Eu pergunto para vocês quanto tempo durou esse princípio? Hein? Quanto tempo? A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando é que foi esse princípio? Nós não sabemos. Mas Satanás foi enviado aqui para a Terra exatamente quando ela estava em forma de caos, sem forma e vazia. Havia trevas aqui. Chegou um dia que o Criador do universo resolveu vir aqui até a Terra e criar condições habitáveis. E é a semana da criação que nós conhecemos, né? Que lindo isso. Às vezes eu fico pensando com quantos anjos Deus veio aqui para fazer esse trabalho em uma semana. Ele fez um mutirão. E ele deu um jeito na Terra, no planeta, ele deixou ela em condições que os seres humanos e outros seres poderiam viver aqui. Quantos anjos vieram com ele? É curioso. Quando a gente lê a Bíblia e descobre que vieram muitos anjos, milhões e milhões deles. Deus trouxe até a banda de música com ele. Veio como é que se diz, a corte divina veio aqui para a Terra. Em Jó 38, no verso 4 e verso 7, diz que quando Deus criou, até quando Deus veio aqui transformar esse planeta, os anjos cantavam. Isso é, havia música aqui. E eu fico imaginando como foi fácil para Deus, em 7 dias, dar um jeito nesse planeta. No verso 3 nos diz que no primeiro dia Deus fez o quê? O que ele fez? A luz. E ele iluminou o planeta todo, porque estava em trevas. E a Bíblia nos diz no verso 4, acho que é, né? Gênesis 4, verso 6, que Deus criou uma expansão. Ele criou o céu, ele separou, e a terra, o planeta, ele deu uma expansão, arrumou o espaço. Isso ele fez no segundo dia. E ele viu que a expansão era boa.
E no verso 9 e 11, nos diz que Deus separou as águas e apareceu a terra seca. E imediatamente ele plantou todo o verde do planeta, ele cobriu o planeta com florestas. Uma das noites que eu vou estar aqui com vocês, eu vou falar um pouco sobre mudanças climáticas. Eu vou mostrar para vocês que quanto maior o número de espécies vivas no planeta, maiores são as chances de sobrevivência, são leis da ecologia. Deus tem leis para tudo no universo, leis da química, da física, né? As leis são princípios de ordem, de justiça. Deus não poderia fazer tudo isso funcionar sem as leis naturais que ele colocou aqui. E a Bíblia então diz que ele separou a água de cima, a água de baixo, os mares, a terra seca, e ele plantou tudo que está aqui. É a flora do planeta Terra. E agora estava praticamente pronto, mas a Terra ainda estava girando errado. Ela não tinha dias de 24 horas, não tinha meses, não tinha anos. E Deus então teve que acertar agora o relógio da Terra, o tempo da Terra. E isso ele fez no 4º dia. E uma coisa curiosa, que eu não sei se vocês sabiam, há um verbo na Bíblia, é um verbo poderoso, é o verbo bara. Esse verbo aparece no 1º dia, no 2º e no 3º dia. Deus disse e tudo apareceu. Eu imagino que era uma correria de serafins e anjos correndo para atender à vontade de Deus e fazer tudo como ele estava mandando. Era a criação do universo, foi fácil, porque eram milhões de cientistas poderosos aqui fazendo essa obra extraordinária. Mas no 4º dia não aparece o verbo bara. Isso dá a impressão de que no 4º dia Deus não criou coisas novas, mas ele fez aparecer aqui a luz do sol, a luz da lua, ele acertou o relógio da terra, o eixo da terra, e ele conseguiu que tivesse dias de 24 horas, noite e dia. Ele conseguiu, com a presença da lua, que tivesse um mês de 28 dias, o mês lunar. Lua minguante, crescente, interessante, tudo isso mexendo com a Terra, né? E ele permitiu que a Terra desse uma volta em 360 dias no Sol, criando as estações do ano, a primavera, o outono, o inverno e verão. Que coisa sensacional! Deus acertou tudo. E aí então chegou o 5º dia. No 5º dia a Bíblia diz que ele colocou aqui os animais do mar e do ar, criou as aves e os peixes. Tudo numa ordem, uma sequência lógica e científica e biológica, né? Os cientistas ficam maravilhados com essa sequência, como Deus ia fazendo uma coisa e em cima daquilo ele ia fazendo a outra. E então no 6º dia, Deus criou os grandes animais que povoam a terra. Sabem, Deus criou os dinossauros no 6º dia. E os dinossauros morreram quando que eles morreram, vocês sabem? Hein? Hoje a falsa ciência diz que os dinossauros são animais pré-históricos. Nós que acreditamos na palavra de Deus, que somos criacionistas, nós dizemos que os dinossauros são antediluvianos. Eles morreram por ocasião do dilúvio. E eu vou mostrar para vocês algumas provas de dinossauros que morreram no dilúvio durante essa semana. Portanto, não percam nenhuma noite. Eu fui orientado que as minhas palestras da noite não podem passar de 30 minutos. E eu cronometrei e todos os assuntos estão prontos. Eu trabalhei muito durante quase 40 dias, organizando esses temas para apresentar aqui. Tiveram temas que eu gastei mais de 30 horas para deixar ele no ponto. Mas eu espero que vocês aprendam bastante coisas esta semana. Tragam as visitas aqui, viu? Vai valer a pena. A verdade é que tudo estava pronto e Deus então resolveu criar a coroa da criação. Verso 26. Como é que diz o verso 26? Façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Aqui tem três aspectos que são muito interessantes, né?
O primeiro deles é que o verbo façamos está no singular ou no plural? Hein? Plural. Mas não é só Deus que está lá? Eu faço o homem? Não, está façamos. É plural. Então Deus não estava sozinho. Quem estava com ele? Hein? Quem estava com ele? A divindade estava toda com ele. E é por isso que lá em João 1, capítulo 1, diz que do princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada se fez. A outra coisa que eu fico encantado é que Deus criou o homem à sua imagem. O homem tem uma forma física parecida com Deus, que coisa impressionante isso, né? Eu fico pensando, por que será que Deus criou o homem assim, com um aspecto igual a ele? Com a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Isso é, Deus colocou característicos no homem igual a ele. Deus gosta do belo, do bonito, e ele criou um homem, um ser humano que gosta do que é bonito, do que é belo. Deus gosta da verdade, ele criou um homem, um ser humano que gosta da verdade, da justiça, do amor, da misericórdia. É próprio do ser humano isso. Ele foi criado à imagem de Deus assim. E quando eu leio lá no Apocalipse que Deus quer levar a raça humana para ser reis e sacerdotes com ele no céu, eu fico pensando, então foi por isso que ele criou o homem igual a ele, porque ele quer levar o ser humano para viver com ele. E é por isso que quando tudo estava pronto, no capítulo 2 de Gênesis, diz que havendo Deus acabado todas as coisas, o que ele fez? Ele abençoou e santificou o dia do sábado. Sabe o que significa isso? Esse Deus tão grande, tão perfeito, você é apaixonada por Ele? Você é apaixonado por Ele? Você ama Ele ao ponto de fazer qualquer sacrifício? Ele ama tanto a humanidade que ele resolveu criar um templo, igual a esse aqui. Não, esse aqui é de pedras, né? Ele criou um templo no espaço. Ele criou o sábado. O sábado é um templo no espaço. Isso é, Deus queria ter um dia de cada 7 para se encontrar com essa raça humana que ele criou. Não importa onde você estiver, fazendo o que seja na vida, mas você tem um templo no espaço para você se encontrar com Deus. E é por isso que Paulo estava numa cidade que não havia sinagoga, não havia igreja, e ele retirou-se da cidade para a beira de um rio, e lá chegando ele fez um culto com os apóstolos e discípulos que estavam com ele. E as mulheres que estavam lavando roupa lá, elas ficaram encantadas, foram lá e assistiram também aquele culto e acabaram se tornando cristãs. Lembra da história? O sábado é um templo no espaço. E eu acho muito lindo o que a serva do Senhor fala sobre o sábado. Eu trouxe algumas coisas para ler para vocês aqui. Eu não sei se vocês vão querer que eu leia. Eu não sei também se já está na hora de terminar o sermão. Não, onde é que está aqui o que eu trouxe? Deixa eu achar aqui, né? Deixa eu achar aqui. Onde é que eu botei? Será que eu mudei de lugar? Ah, está aqui. Achei. Querem ver o que diz o livro Patriarcas e Profetas sobre o sábado? Aqui. Vamos lá. Olha aqui, ó. O sábado foi feito para toda a família humana. Ao observá-lo, as pessoas demonstrariam cheias de gratidão. O sábado é um dia para demonstrar gratidão a Deus. Por isso que sábado é um dia feliz. É um dia que a gente fica encantado com ele. Eu não guardava o sábado quando eu nasci, eu era da igreja anglicana. A igreja anglicana, a igreja episcopal brasileira, ela veio da Inglaterra. Ela é muito parecida com a igreja católica, só que lá os padres casam. Eu tinha um tio que era padre, eu era para ser padre da igreja anglicana. Quando era pequeno, fui dedicado. E eles não adoram imagens, mas eles têm muita semelhança com a igreja romana. E o domingo para eles é muito precioso. Eu nasci naquela igreja. Vocês não imaginam quando, com 16 anos, a alegria que eu tive quando eu descobri que o sábado é o dia do Senhor. E olha só o que diz aqui, ó. Deus, como Criador e legítimo soberano,
que elas, deixa eu ler de novo aqui, né? Um dia cheio de gratidão e seu reconhecimento a Deus como um Criador legítimo e soberano. O sábado nos faz acreditar nisto, que Deus é o legítimo dono e é o soberano. É por isso que estamos hoje aqui. Eu vou mostrar para vocês essa semana que Deus transformou o sábado, o dia, o memorial da criação, Ele transformou ele também no dia da redenção. Tem um dia da semana que a gente vai discutir isto aqui. E vocês vão ver que está relacionado à pessoa do Senhor Jesus. E as obras de Deus são completas e são maravilhosas. Querem ver como é que era Adão e Eva quando saíram das mãos de Deus? Olha aqui, ó. Quando nossos primeiros pais saíram das mãos do Criador, a face deles irradiava a luz da vida e da alegria. Na face de Adão e Eva você podia ver a luz de Deus e a alegria. Adão era um pouco mais alto do que os homens que vivem atualmente. Eva era um pouco menor em altura. Porém, suas formas eram nobres e cheias de beleza. Esse é o caráter, o casal que saiu das mãos de Deus. Esse casal, sem pecado, não usava roupas. Alguém quer completar? Eles estavam nus? Hein? Querem ver o que está escrito aqui? Eles não usavam roupas artificiais. Essas roupas que vocês têm aí são roupas artificiais. O ser humano veio com uma roupa natural que Deus deu a ele. Sabe que roupa era essa? Eles estavam vestidos de uma cobertura de luz, semelhante à que os anjos usam. Que maravilha, né, pessoal? Que bom o dia que a gente puder voltar a usar essa roupa natural outra vez e não precise mais usar essas roupas artificiais. Nossos primeiros pais foram criados inocentes e santos, mas não estavam isentos da possibilidade de praticar o mal. Deus os fez seres livres. Eles podiam escolher o bem ou o mal. E aí você vai me perguntar assim, por que Deus criou Adão e Eva e deu a eles o livre-arbítrio? Vocês não acham que Deus não deveria ter dado o livre-arbítrio para Adão e Eva, ou deveria ter dado? Quantos acham que se Deus não tivesse dado o livre-arbítrio, Adão e Eva não teriam pecado, e nós estávamos no paraíso até hoje? Quantos acham que seria melhor? Alguns acham que seria melhor? Quantos acham que foi melhor que Ele criou os seres e deu o livre-arbítrio? Quantos acham? Eu também acho. Eu sou apaixonado pelo livre-arbítrio. Sabe o que é o livre-arbítrio? Sabe o que é? O livre-arbítrio é uma restrição ao desejo de satisfação. Todos nós temos um desejo de satisfação. Temos ou não temos? Por que você arruma um namorado quando tem lá a idade de 20 anos? Está na hora de terminar já? Tá, mas vou ter que esperar um pouquinho mais aí. Vocês me dão mais 5 minutinhos proféticos para terminar? Eu vou ter terminando já. O livre-arbítrio, pessoal, é uma restrição ao desejo de satisfação. Você chega num restaurante e você tem comidas para comer, você pode escolher a que você quer. Mas como Deus deu para você inteligência e bondade, você escolhe o que é melhor. Essa escolha sua será perfeita. Você não vai escolher uma coisa, comer uma coisa que vai lhe dar dor de barriga, vai lhe dar indisposição. Você é inteligente, você tem o direito da escolha. Você escolhe o que é bonito, o que é belo. E é exatamente dentro do livre-arbítrio que Deus nos deu esse direito. Se Deus tivesse criado Adão e Eva sem o direito de escolha, sabe o que Ele teria criado? Querem ver? Eu vou ler aqui, ó. Deus colocou os seres humanos sob lei, súditos do governo divino. Ele poderia tê-los criados sem faculdade de transgredir a lei. Poderia ter evitado que comessem do fruto proibido. Neste caso, Adão e Eva passariam a ser robô. Deus não criou robô, entenderam, pessoal? Ele criou seres livres. E quando Ele criou Adão e Eva e colocou no jardim do Éden, eles tinham a possibilidade de acertar ou não. Patriarcas e profetas dizem que os anjos de Deus passavam o dia junto com Adão e Eva, ensinando a eles as coisas da vida. Eu fico imaginando que o pão, por exemplo, os anjos ensinaram eles a moer o trigo e a fazer um forno e assar o pão.
As últimas descobertas feitas na Suméria, na antiga Suméria, acredita-se que ali foi o berço de Adão e Eva, dos nossos antepassados. Eles eram altos, eles tinham utensílios domésticos altamente sofisticados, eles tinham instrumentos musicais sofisticados já naquele tempo. Eles viviam em família e os arqueólogos descobriram que a vida na Terra começou organizada e com propósito. Não é lindo isso, pessoal? Não é lindo isso? Satanás, quando viu Adão e Eva em plena alegria e felicidade, ele pensou: eu vou levá-los ao pecado. E os anjos fiéis a Deus avisaram Adão e Eva. Eles vinham e conversavam com eles. Eles contaram para Adão e Eva a história do pecado lá no céu e que esse anjo tinha sido enviado para cá. Adão e Eva sabiam de tudo. E eles disseram a Adão e Eva: vocês fiquem atentos e não se separem. Andem sempre juntos, para que vocês não caiam nas astutas ciladas do diabo. E disseram a ele: ele mente, ele usa astúcia, ele usa mecanismos horríveis para lançar a dúvida e levar vocês ao pecado. Mas a história diz que um dia Eva se afastou de Adão, começou a andar pelo jardim, e ela passava pela árvore da ciência do bem e do mal, e ela perguntava: por que será que Deus disse que não é para comer desse fruto? E ela começou a fazer interrogações, questionar as coisas que Deus havia feito. E um dia ela estava passando sozinha, e ela viu uma serpente comendo os frutos, e tagarelando, e ela se aproximou, e a serpente disse para ela: você não come os frutos da árvore do jardim? Deus disse para vocês que não é para comer os frutos? Ela disse: não, Deus disse que podemos comer todos os frutos. Só essa árvore que nós não devemos comer. E ela disse: quer saber por quê? Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão igual a Ele. E Eva pensava que estava falando com a serpente, ela não sabia que era Satanás, o diabo. Ela estava maravilhada, encantada de ver a serpente falar. E ela começou a pensar: então, se a serpente pode comer, por que eu não posso também? A serpente era um dos animais mais lindos daquele tempo. E ela resolveu comer o fruto. Quando ela comeu, o que aconteceu com a roupa que ela tinha? Hein? A roupa de glória, o que aconteceu? Ela perdeu a roupa de luz que ela tinha. Ela pegou alguns frutos e ela foi até Adão. Quando Adão viu ela chegando com aqueles frutos, ele logo descobriu que ela havia comido, que ela havia pecado. E que ela havia se tornado agora um ser mortal, ela iria morrer. Adão deve ter chorado e deve ter repreendido-a por ter saído de perto dele. E como ele se arrependeu por ter deixado ela ir sozinha até a árvore da ciência do bem e do mal. Eva foi enganada por Satanás e imediatamente se transformou no agente do pecado. E é isso que acontece conosco, irmãos. Quando nós pecamos, nós nos tornamos agentes do pecado para outras pessoas. E agora Adão começou a pensar no Deus que ele tanto amava, que vinha conversar com ele todo dia, que era seu amigo, e Eva, que era sua companheira, era parte dele. Eles já tinham vivido muito tempo no paraíso juntos, e ele jamais imaginaria ficar sem a presença dela na vida dele. E ele pensou: bem, agora ela é uma mortal, ela vai morrer, e eu prefiro abandonar o amor de Deus e me juntar à mulher que eu amo. E ele comeu do fruto proibido. Eva foi enganada. Adão, ele comeu racionalmente, propositalmente. Que coisa, né, irmãos? Que coisa terrível. E querem ver o que diz o livro Patriarcas e Profetas? A queda de Adão e Eva encheu todo o céu de tristeza. Parecia não haver um meio de escape para aqueles que transgrediram a lei de Deus. Os anjos cessaram os seus cânticos de louvor. Tudo parou no céu, porque a raça humana tinha caído em pecado.
e o planeta Terra agora estava no total domínio de Satanás. Que coisa, né, irmãos? O livro Patriarcas e Profetas nos diz que muitos anjos se apresentaram ao Pai, ao Rei do Universo, para vir aqui na Terra resgatar a raça humana. Mas eles não tinham condições de fazer isto. Sabem por quê? Escutem aqui. Apenas um ser igual a Deus poderia fazer a expiação pela transgressão humana. Ninguém a não ser Cristo poderia salvar os pecadores da maldição da lei e levá-los novamente a viver em harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a vergonha do pecado para resgatar a raça humana. Por isso a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. E ele viria a esse mundo para salvar a raça humana. E eu vou concluir agora pedindo a vocês que me ajudem. Eu queria que vocês me ajudassem com 2 versos bíblicos. São João 3,16. Foi dito aqui quando começou o programa, né? De tal maneira amou Deus o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Vamos parar aqui. Todo aquele que nele crê. Adão e Eva duvidou de Deus, ela não creu em Deus, e por isso ela pecou. Concordam? Todo aquele que crê em Deus, ele vai fazer as obras de Deus. E ele só quer no reino eterno dele aqueles que creem nele, todo aquele que crer. Lá no céu, houve necessidade de uma decisão. Os anjos tiveram que decidir de que lado iam ficar. Deus quer culto voluntário e amoroso e dedicado a Ele. Adão e Eva tiveram que passar pelo teste. É curioso quando a serva do Senhor diz, querem ver aqui, olha um versinho do Patriarcas e Profetas. Adão e Eva precisavam se expor às tentações satânicas. Por que será que havia necessidade de Adão e Eva passar pela prova? Hein? Me explicam por quê? Deus quer que todo o universo hoje passe pela prova. Estão entendendo isso? Por isso que Jesus Cristo, quando foi batizado por João, lá no Rio Jordão, a Bíblia diz que logo depois do batismo, ele foi para o deserto para ser, o que diz? Para ser tentado. Isso é, Jesus precisava dar a prova da fidelidade. Paupérrimo, humano, sem condições físicas, 40 dias jejuando, e agora ele tinha que enfrentar aquelas terríveis tentações. Ele tinha que dar a prova que ele queria ficar do lado de Deus. E agora eu quero que alguém me cite São Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para que todos se salvem. É assim que diz o verso? Como é que diz o verso? Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho. Isso é, cada pessoa tem que decidir de que lado ele vai testemunhar. Se é do lado satânico ou é do lado de Deus. Estão entendendo? Isso é a mesma prova que houve no céu e que houve lá no Éden e que Jesus teve no deserto. É a prova que nós temos hoje. E é por isso que nós vamos ter esta semana aqui, da Semana da Paixão de Cristo. Deus quer que cada um de nós tomemos também a nossa decisão, é a prova. Se você decide ficar ao lado de Deus, Ele vai te dar a sabedoria, a inteligência, o poder do Espírito Santo para você permanecer ao seu lado. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos fechar os olhos. Querido Pai que estás nos céus, quão lindo, Senhor, é o Evangelho eterno. Jesus vindo a esse mundo para viver em nosso meio e nos resgatar da maldição do pecado. Querido Pai, nós entendemos que estamos vivendo um tempo muito especial em nossas vidas, pois estamos passando por um teste de fidelidade. Senhor, ajuda que o Teu Espírito nos capacite, Senhor, a tomar uma decisão ao Teu lado, a cada dia, Senhor, a cada momento de nossa vida, a cada instante. Que
cada um que aqui está, Pai, crianças, jovens, adultos, idosos, vovós, que todos, ó Pai, possamos ser capacitados para ficar do Teu lado. Que Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, para podermos vencer essa batalha. Sabemos, ó Pai, que nos nossos poderes carnais e temporais seria totalmente impossível, ó Pai. Mas no Teu poder, na Tua graça, tudo é possível. Por isso nós te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor.